Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu vou falar um pouco para você sobre objetivo, hipótese e pergunta. Qual é a diferença de tudo isso na prática? Eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de uma maneira descomplicada. Então vem comigo aqui que você vai aprender muito sobre todas as questões relacionadas com a redação do seu artigo científico. Bem, o primeiro ponto que a gente sempre deve pensar quando nós estamos aí escrevendo cientificamente ou pensando cientificamente é qual é o primeiro passo que eu preciso ter, qual é a primeira atitude que eu tenho na hora de pensar cientificamente ou simplesmente pelo fato de querer escrever um artigo científico. É definir o que eu vou fazer. É importante eu ter clareza e definição do que eu vou fazer, do que eu quero fazer cientificamente, por quê? Isso impacta em toda a condução da redação do meu artigo científico. Na prática, representa que eu preciso ter um objetivo adequado para entender qual é o método que eu vou ter, para entender qual é a análise que eu vou fazer. Isso tudo, na prática, faz uma completa diferença para você gerar uma evidência científica. Então, a evidência científica precisa ter um direcionamento prático. E isso começa no momento que você define o seu objetivo. Então, para começar, o objetivo nada mais é do que uma estratégia que nós adotamos para conseguir responder algo. Então, o objetivo é um caminho para pensar o que eu quero fazer e o que eu preciso responder. Então, por exemplo, quando você está aí praticando atividade física, você tem um objetivo. Qual é o objetivo naquele momento? Eu quero emagrecer, eu quero ter um melhor condicionamento físico, eu quero adquirir massa muscular. Então, você tem ali, dentro daquele processo seu de praticar exercício físico, um objetivo. Então, o objetivo está conectado com essa ideia, o objetivo está conectado com esse ponto. O que eu quero responder? Eu quero obter alguma resposta acerca de algo que eu penso que possa ser interessante. A ciência hoje produz informações, produz ciência, produz dado, pensando em respostas que são aplicáveis para a nossa realidade, para a nossa necessidade científica. Então é importante que a gente tenha clareza disso, porque na hora de se pensar o artigo científico, se você não tem um objetivo que é capaz de se obter uma resposta, você vai acabar traçando algo inviável na sua prática. E aí o seu objetivo fica pouco claro até para você mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha esse ponto. O que eu quero responder para a ciência? E aí o objetivo começa a trazer elementos importantes que nós não podemos esquecer durante essa nossa construção científica. E esses elementos envolvem o quê? Envolve o ponto em que eu quero pensar sobre uma determinada população que eu quero investigar. Envolve a questão que eu quero pensar sobre o tipo de avaliação que eu quero fazer e o tipo de evento que eu vou avaliar. Então você já está começando a pensar em elementos práticos de como eu tenho que transformar esses elementos em um objetivo. Então, eu tenho que pensar qual é o público que eu vou investigar, qual é aquela população. Eu quero avaliar crianças, eu vou avaliar adultos, eu vou avaliar jovens, mulheres, qual é o meu público que vai estar sob minha avaliação? Então, esse é um ponto interessante que a gente não pode esquecer durante esse momento da redação do artigo científico. Como, dentro do meu objetivo, eu seleciono a minha população? A população, ela precisa estar dentro do objetivo, porque faz parte da definição do que você quer atingir.
Eu quero entender características específicas para aquela população, aquele grupo populacional. Então, a população é um primeiro item que você não pode esquecer ali de colocar dentro do seu objetivo, de tratar dentro do seu objetivo de maneira mais prática, pensando na lógica da construção da sua evidência científica. Bem, um segundo ponto que eu não posso deixar também de falar no meu objetivo é a minha variável que causa alguma coisa, que gera alguma coisa, algum problema que vai gerar uma consequência, que vai levar a uma consequência. Então, o segundo ponto que eu penso quando nós estamos ali conduzindo esse nosso processo de escrever um objetivo é definir essa tal variável, que a gente chama de exposição. Então, a exposição ou a intervenção vai ser tratada ali como uma variável que vai levar dentro de um caminho a alguma coisa. E o que é levar alguma coisa? Produzir um desfecho, que é um outro ponto que nós vamos falar de objetivo em artigo científico. Então, eu preciso ter clareza de como eu vou tratar a minha exposição ou a minha intervenção. Como eu vou avaliar essa condição. Por que eu falo isso? Porque parece que quando eu não tenho o meu objetivo traçado da maneira correta, o meu método ele vai bagunçar completamente e os meus resultados não respondem a esse objetivo. E um ponto importante é definir essa exposição. Então, uma exposição clara daquilo que eu quero tratar, você precisa pensar se ela vai ser com um perfil, uma característica categórica. Eu quero dividir em 2 grupos de resposta, eu quero avaliar se a pessoa ela fuma ou não fuma, então isso é um tipo de exposição. Eu quero avaliar quanto tempo por dia a pessoa pratica atividade física, esse é outro tipo de exposição. Eu quero avaliar o efeito do uso de uma medicação, isso é uma exposição. Eu quero saber se a medicação A é melhor que a medicação B. Então, isso é uma intervenção que você vai avaliar. Fundamentado nesse tipo de pensamento do seu objetivo, você vai fazer o quê? Você vai escolher o tipo de estudo. É importante que a gente tenha clareza disso, de como eu escolho o meu tipo de estudo fundamentado no meu tipo de objetivo, tá? Então, se eu não tenho essa visão clara e prática dessa construção que está aqui na nossa mente, a nossa mente que é responsável por esse processo, eu não consigo tornar aplicável essa minha avaliação científica. Então, o objetivo é o ponto mais importante do seu artigo científico, porque é a partir dele que você vai desencadear todas as outras etapas da redação científica. Bem, com isso, depois que você define claramente a sua exposição e intervenção, você vai para um outro ponto que a gente conhece bem, que a gente tem que pensar bem, que é a consequência de. E o que eu falo de consequência de? Eu tenho aqui uma exposição que vai gerar uma consequência, um efeito, um problema. Se for um estudo de intervenção, é um efeito. Se for um estudo observacional, vai ser uma consequência. Então, o fato da pessoa não praticar atividade física pode gerar como consequência desse problema aqui de não ter feito atividade física, a exposição de não realizar atividade física, pode gerar o sedentarismo, ok? Ali que está conectado. E isso, uma série de morbidades associadas ao processo, como por exemplo a diabetes mellitus. Então, quando eu tenho clareza aqui da minha consequência, que tem conexão com essa causa aqui, eu preciso tratar isso dentro do meu objetivo. E se eu não falo isso dentro do meu objetivo, se eu não trago essa informação de maneira clara, pensando na sua aplicabilidade e aqui imaginando o que eu vou fazer no meu método, o que eu vou fazer dentro dos meus resultados,
eu vou ter um objetivo que muitas vezes pode não me ajudar a esclarecer aquilo que eu penso que é útil. Então, realizar a redação adequada do seu objetivo é importante porque ele desencadeia todas as etapas subsequentes. As pessoas menosprezam muito essa parte do objetivo, de ter uma pergunta clara, específica, assertiva e direcionada para a sua necessidade. Negligenciam de um modo que depois que conduz a pesquisa não consegue responder aquilo que você pretende ou pretendia avaliar. E aí o que acontece? Se você não consegue responder, existe um problema grave. Então, gente, o objetivo precisa ser bem elaborado, porque um problema é você não achar uma evidência sobre aquilo ou você não achar um resultado que você espera enquanto pesquisador. Outra coisa é você nem coletar os elementos necessários, essenciais para você obter essa resposta, para você obter esse retorno que você precisa. Bem, e aí? Eu falei para vocês aqui de objetivo o tempo todo. E o que é a pergunta de investigação? A pergunta de investigação é o caminho que a gente faz um questionamento. Então, a pergunta de investigação é quando eu quero pensar assim: então existe aqui uma dúvida que eu quero responder. Se existe uma dúvida que eu quero responder, que eu quero tratar, que eu quero avaliar, eu vou pensar. Essa dúvida precisa ser composta por elementos que me ajudem a filtrar e direcionar a resposta que eu quero obter para essa dúvida. Então, por exemplo, eu vou usar os mesmos elementos que eu trato na hora de fazer uma pergunta de investigação, na hora de fazer um objetivo, que é a minha população, a minha exposição e o meu desfecho. Então, gente, a pergunta de investigação tem uma diferença do objetivo quando a gente trata o quê? Os elementos que a gente quer perguntar em forma de questionamento ou se a gente quer aplicar uma afirmação para avaliar. Então, essa diferença de pergunta de investigação para objetivo é como nós conduzimos a redação da frase. É basicamente isso, é a forma que a gente reduz essa redação. E esse exercício é importante porque a gente primeiro se questiona de alguma coisa para depois a gente tomar uma atitude. Então, o que eu quero te dizer na prática com isso? Primeiro eu me pergunto, será que eu vou ao supermercado ou será que eu não vou ao supermercado? É a primeira coisa que eu faço, que eu pergunto, será que eu vou ou será que eu não vou? Depois que eu faço essa reflexão, será que sim ou será que não? Eu decido, eu vou ao supermercado. E aí você vai seguir esse processo de se pensar a construção científica de maneira mais clara, de maneira mais assertiva. Eu quero ir ao supermercado. Então, eu já começo a pensar de uma maneira mais firme em relação àquela pergunta que eu fiz, aquela pergunta que eu me questionei, tá? Então, como é que isso acontece no campo científico? Como é que isso acontece aqui na nossa prática? Dentro da nossa realidade e na nossa avaliação científica de maneira mais objetiva. Será que as pessoas que correm todos os dias têm maior probabilidade de lesão muscular? Então, isso é uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Então, se eu faço essa pergunta e eu tenho esse questionamento, eu tenho que pensar como eu vou tratar esse objetivo. Eu tenho que pensar como eu vou alinhar esse objetivo que eu estou pensando, imaginando com a minha pergunta de investigação. Então eu quero avaliar se existe uma associação entre o fato da pessoa correr todos os dias com a lesão muscular.
Então, quando eu trato isso, quando eu vejo esse ponto, quando eu viro essa chave científica de transformar minha pergunta em objetivo, eu passo a estar determinado a um processo de avaliação em que eu quero obter uma resposta. A resposta pode ser sim, pode causar uma lesão, ou a resposta pode ser não, não vai causar uma lesão. E aí, se eu tenho clareza dessa distinção entre a pergunta e como a pergunta me ajuda a conectar ao objetivo, eu consigo introduzir um outro elemento importante na nossa avaliação, que é a hipótese. E por que a hipótese ela precisa ser tratada de uma maneira muito importante? Hipótese é tudo aquilo que a gente imagina e traz para um campo de análise. Então eu estou aqui imaginando que a prática da corrida diária é lá. E aí eu preciso ter duas possibilidades de resposta quando eu faço essa pergunta. Quando eu tenho duas possibilidades aí de resposta durante esse meu processo de avaliação, quando eu penso que esse processo precisa ter possibilidades, eu começo a imaginar a minha hipótese, que pode ser uma hipótese nula ou hipótese alternativa. O que eu trato como hipótese nula e hipótese alternativa durante essa minha avaliação? A hipótese nula é aquela que traz a ideia realmente de nulidade. É que traz a ideia assim, olha, tanto faz você praticar atividade física ou não praticar atividade física que você vai ter lesão muscular. Tanto faz isso acontecer ou não, tá? Então, eu tô te dizendo que a atividade física, o fato da pessoa praticar corrida todos os dias, não vai alterar o fato dela ter ou não uma lesão muscular. Então, isso a gente trata como hipótese nula. Então, a hipótese nula é uma afirmação que ajuda a gente a refletir sobre as possibilidades de resposta que nós teremos do nosso objetivo, da nossa pergunta de investigação. Então, a hipótese nula é a transformação da pergunta de investigação em uma afirmação que diz o seguinte: tanto faz, você pode correr ou pode não correr, que você vai ter lesão muscular. Já a minha hipótese alternativa é uma proposta contrária à hipótese nula. A hipótese alternativa, ela sempre tem esse papel de dizer algo que contrapõe a hipótese nula. Então você está querendo me dizer que a hipótese alternativa diz que existe sim uma diferença entre os grupos em relação à lesão muscular. O que é isso na prática? Vamos lá. Eu quero te dizer na prática o seguinte, que se a pessoa fizer atividade física, ali a corrida diária, ela pode ter a lesão muscular sim, diferente do grupo das pessoas que não fazem a atividade física. Então, se eu tenho essa distinção de grupos, essa distinção de avaliação, e eu sei que aquele elemento de correr é uma possibilidade de causar uma lesão, eu já tenho um outro tipo de resposta a partir da minha pergunta de investigação. Então, a hipótese alternativa é a segunda forma que nós temos de afirmar ali aquela pergunta de investigação, ou seja, existe diferença entre os grupos. Praticar a corrida todos os dias vai levar à lesão muscular. Então, quando eu trato com clareza essa distinção entre hipótese nula e hipótese alternativa, eu sempre retorno à conexão do meu objetivo. Eu sempre retorno à minha pergunta de investigação. Gente, evidência científica deve ser tratada de maneira clara e a hipótese precisa ser respondida.
se é uma hipótese nula ou se é uma hipótese alternativa. Se eu não trato isso com cuidado, se eu não trato isso com muita atenção, eu acabo trazendo um equívoco da minha informação e da minha evidência. Eu vejo por aí repetidas pessoas e muitas pessoas dizendo da seguinte maneira: eu preciso que esse objetivo, ele retrate ali todos os elementos da minha pergunta. Eu preciso colocar todos esses elementos em forma de hipótese nula e hipótese alternativa para que eu entenda o que eu vou tratar? Precisa, porque é fundamentado na evidência que eu tomo uma decisão. Então, se você está aí conduzindo uma revisão sistemática, que você precisa tomar uma decisão científica em cima de uma revisão sistemática e fala que não existe diferença entre os grupos, eu retorno para a hipótese nula. Eu estou dizendo que aquele fator que eu estou avaliando, aquela exposição que eu estou avaliando, não produz diferença nenhuma para o desfecho que eu estou avaliando. Então, isso muda a minha atitude, a minha tomada de decisão enquanto clínico, enquanto profissional da área da saúde, enquanto gestor. Por isso que fazer um trabalho científico requer da gente esse domínio prático de como eu vou tomar uma decisão a partir de uma evidência. E tudo começa de onde? Tudo começa dessa ideia do objetivo, dessa construção da sua pergunta e da sua hipótese. Se a hipótese é nula, ou seja, se o seu resultado disse que não há diferença entre os grupos, eu não posso tomar uma atitude. Em que sentido? De dizer que eu vou implementar ou não aquela ação. Se a evidência não é clara, se a evidência diz que não existe diferença, então como é que eu vou implementar algo que eu não tenho certeza? Esse processo de construção científica é importante e nasce do objetivo da hipótese nula. Então, se você não consegue ter clareza desses elementos do seu objetivo, a transformação disso em hipótese nula, em hipótese nula e hipótese alternativa, você acaba gerando uma confusão de ideias para o seu leitor. A redação do artigo científico requer de você esses elementos de maneira clara. A gente não pode ficar muito tempo na escolha do tema, na escolha daquilo que eu acho que é legal, mas a gente precisa escolher um tema e escrever cientificamente. E delimitar o objetivo, população, com a sua exposição e com o seu desfecho. E aí se voltar a hipótese nula, porque é fundamentado na hipótese nula que eu tomo uma decisão. Revisões sistemáticas bem conduzidas geram resultados sérios para a literatura científica e com isso ajuda os gestores a tomar decisão. Então a gente precisa aprender o papel da revisão sistemática na tomada de decisão baseada em evidência científica. Nós precisamos também entender como cada estudo original nos ajuda nesse processo de construção de revisão sistemática. Se eu não entendo bem a construção do objetivo, que é o princípio básico para qualquer artigo científico, é qualquer um. Eu não estou falando aqui que essa questão de objetivo, hipótese e pergunta de investigação é só para a revisão sistemática. É para qualquer artigo. Qualquer artigo que você fizer na vida, independente do tipo de artigo, você tem que ter um objetivo, tem que ter a sua pergunta e tem que ter a hipótese que você está avaliando. Ah, minha pesquisa é qualitativa, tem que ter uma hipótese? Tem. Você tem que ter uma hipótese que você vai avaliar. Você tem que ter aquela questão. Quais são as possibilidades de resposta que você vai ter durante essa sua condução científica? Então, muitas vezes, a gente esquece de ter clareza desse processo. E vai tocando o barco. Um outro elemento importante que a gente precisa entender é onde a gente coloca cada ponto da minha pergunta. Na minha pergunta, você precisa tornar claro para o leitor o que é cada elemento que você quer avaliar.
o que é cada característica que você quer avaliar. Se você não tem esse elemento claro das características e da direção que você quer conduzir o seu processo de avaliação científica, acaba gerando aí uma confusão de ideias. O que é uma confusão de ideias? Quando eu não consigo perceber dentro da minha avaliação qual é a minha própria pergunta. Isso o pesquisador precisa fundamentar. Ele precisa tomar uma decisão do que ele vai avaliar. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente faz um estudo transversal, em que a gente não sabe muito bem qual é a direção que eu vou dar, certo? Mas você precisa se posicionar. Se você não aplica uma posição científica de que eu quero avaliar ali o meu evento, pensando aqui da periodontite para obesidade, eu não vou saber traçar todos os processos de avaliação que eu quero. Eu não vou saber ali pensar como eu vou planejar a minha análise. Então, você precisa ter aqui a sua exposição bem definida, você precisa ter aqui o seu desfecho bem definido e conectar esses dois pontos de uma maneira mais clara e de uma maneira mais objetiva para a sua necessidade. Escrever cientificamente precisa ter essa lógica de construção prática do objetivo, do método e dos resultados. Se eu não consigo fazer essa conexão de ideias entre o objetivo e os meus resultados, eu acabo falhando na minha jornada científica. Se eu não consigo aqui imaginar como que eu vou definir critérios de elegibilidade para que o meu objetivo consiga ser atingido, eu acabo falhando na condução da minha pesquisa científica. A condução de uma pesquisa científica requer da gente esse tipo de aprimoramento, esse tipo de decisão, esse tipo de avaliação. Então, se eu pudesse lhe dizer algo que você faça dentro da sua jornada é: utilize a estrutura PICO, PECO, PVO, conforme o seu interesse. Se você utiliza essa estrutura, o acrônimo que a gente chama PICO, você consegue delimitar quem é a sua população, quem é a sua intervenção, quem é o comparador e quem é o desfecho sobre análise. Então, se eu trato isso, eu facilito o meu processo de entendimento da construção do meu objetivo, da minha pergunta e da minha hipótese nula e alternativa. E aí, gente, toda forma de avaliação e pergunta que eu transformo em hipótese tem um teste diferente que eu devo aplicar. Eu vejo muita gente falando por aí. Eu corrigi um artigo científico esses dias, emiti um parecer esses dias, e aí foi interessante que a pessoa colocou assim: foi calculado a odds ratio e o nível de significância foi P menor que 0,05. Ali claramente mostrava que ela não dominava o que ela estava fazendo. O teste de hipótese tem uma função, que é esse tal do valor de P aí, que a gente avalia de 0,05, que é expressado por vários testes diferentes. São diversos testes. Ele tem uma função diferente de eu gerar uma medida de associação, que é o odds ratio, ou o risco relativo, ou hazard ratio, ou enfim, a função é diferente. E eu posso avaliar isso a partir do objetivo que eu vou traçar, a partir da análise que eu vou fazer. Então, assim, quando você estiver pensando o objetivo, você tem que conectar com as próximas etapas da redação do seu artigo científico, porque é importante você aprender método. Eu repito várias vezes, método científico é importante. Você precisa compreender a teoria para aplicar. Se você não entende de método e você não entende as peculiaridades disso, a jornada de escrever cientificamente fica muito mais complexa, fica muito mais difícil você conseguir ter clareza. Então, compreender os tipos de estudo dentro dali do que você vai tratar dentro da sua avaliação científica é importante.
Conduzir revisões sistemáticas é um passo importante que a gente precisa ter e precisa avançar. Conduzir revisões integrativas também, mas eu preciso ter criticidade de avaliação do que eu estou tratando, do que eu estou avaliando. Eu preciso ter criticidade ali do meu método. Então, gente, se um artigo já começa com um objetivo que não é claro, imagine o método e o resultado. É que vai ser menos claro ainda, porque o objetivo é a parte principal para puxar a linha de produção do seu artigo científico. Então, se eu pudesse lhe dizer algo que você pode começar de maneira prática a ter domínio desse processo de escrever um artigo científico, use a estrutura PICO, pensando na população, intervenção, exposição, comparador e desfecho. Depois dessa estrutura, mão na massa, vai compreender um pouco mais sobre os tipos de estudo para escrever seu artigo científico. Então, gente, esse é o episódio de hoje do Artigo em Foco. Um prazer estar aqui com você. Quem estiver assistindo na reprise, também depois comenta aqui o que você achou. Até a próxima!